Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso canal. Por que eu estou falando nosso canal? Porque esse canal não é só meu. É um canal novo, recente, mas é um canal nosso. É um canal para você que está buscando informação e pode falar para mim o que você quer ouvir, o que você quer ver no canal, que a intenção é trazer informação com conteúdo acessível. E vou fazer uma coisa que eu não estou habituada a fazer, mas levei um puxão de orelha aqui do meu marketing. Então eu vou pedir a você, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, porque isso, quanto mais engajamento eu tiver no canal, mais o canal cresce, mais informação eu vou poder trazer e um número maior de pessoas, né? Então, conto com você. Bom, qual o objetivo desse vídeo hoje? Estou aqui num sábado à tarde, mais tranquila, sem aquele ritmo de trabalho corrido que normalmente eu posto. E vou gravar um episódio um pouco diferente, um episódio que não é técnico. Mas qual o objetivo desse episódio? Muita gente me pergunta, Elise, como que você tem tanta motivação? Como que você se mantém tão produtiva? E eu queria dividir um pouquinho com vocês a minha história, né? Eu sou uma pessoa que nasceu na zona leste de São Paulo, região da Sapopemba, próxima a Sapopemba. Vim de uma família onde eu fiquei órfã de pai muito pequena e a minha mãe sempre deu um exemplo muito maravilhoso a ser seguido e eu tenho muito orgulho de tudo que eu aprendi com ela e ela sempre mostrou a ser muito correta, conceitos morais, mas realmente para eu conseguir me formar arquiteta, que eu sempre quis ser arquiteta, desde os 8 anos de idade eu falo isso, eu tive que trabalhar bastante para pagar a minha faculdade, né? E isso me trouxe uma noção de força, de vontade e disciplina muito grande. E eu descobri em mim características de personalidade que eu busquei incentivar. De lá para cá, o que eu busco fazer? Seguindo o exemplo que a minha mãe sempre deixou de garra e de produtividade, além disso, eu procuro ler muito, estudar muito. Então, eu estudo muito hoje neurocientistas, física quântica, espiritualidade, e eu queria trazer para vocês essa provocação, porque hoje em dia eu sigo neurocientistas em quem eu me espelho muito. Então, Pedro Calabres, por exemplo, eu não sei se um dia eu vou ter a felicidade dele assistir isso que eu estou falando, mas vou marcar ele aqui no episódio. O Pedro Calabres é um neurocientista que quando começou, ele sempre cita, ele foi desacreditado. Ah, você vai começar um canal onde você vai colocar conteúdo técnico, onde você vai fazer alguns episódios mais longos, ninguém vai querer assistir, ninguém vai querer ver. E ele seguiu em frente e ele montou, eu acompanho há muito tempo, ele montou um evento onde ele fez o lançamento da Sociedade Neurovox. E as pessoas que começassem e entrassem com ele iam ser sócios fundadores. Eu sou uma sócia fundadora da Sociedade Neurovox, faço parte, recebo e-books toda semana, sigo muito o que ele fala e ele fala muito sobre o que deixar produtivo, o que manter produtivo, e depois dele eu comecei a seguir Andrew Huberman, que é um neurocientista americano, e hoje eu sigo também Wesley Delanogari. São pessoas que falam o que tem em comum desses neurocientistas. Eles falam sobre disciplina, sobre acordar no mesmo horário, acordar cedo, luz do dia, manter o seu ciclo circadiano, buscar o que você tem de melhor no seu ciclo circadiano. O Wesley Delanogari fala, por exemplo, que a partir de 4 horas mais ou menos do horário que você acorda, que significa 6 horas do horário onde você tinha a sua temperatura do corpo mais baixa, que normalmente é 2 horas antes de você acordar, a partir de 4 horas que você acorda, normalmente você tem o período mais produtivo do seu dia. Então, a partir do momento que eu fui lendo, acompanhando, pesquisando e seguindo esses neurocientistas, eu comecei a prestar atenção no meu ciclo circadiano e comecei a implantar na minha vida. E eu já estou completando uns 10 anos onde eu estudo bastante, leio, e isso faz muita diferença no dia a dia. Comer no mesmo horário, acordar no mesmo horário, o tipo de alimento que você come, eliminar o açúcar do seu dia,
Muita gente que me segue imagina que eu eliminei o açúcar do meu dia por uma questão estética e dieta. Não, o Pedro Calabres mostra o quanto o açúcar é maléfico para o seu cérebro. Então, estudar, por exemplo, sobre neurotransmissores, neuromoduladores. O Wesley Delanogari mostrou, por exemplo, num episódio que eu assisti recente, que a dopamina, as pessoas falam muito de dopamina por uma questão de buscar prazer. E aí a dopamina, ela era um neuromodulador da motivação. A motivação para alcançar o prazer, mas não necessariamente do prazer. E aí, hoje em dia, a gente está vivendo um mundo onde as pessoas buscam só o prazer. E já está comprovado por esses estudos e por vários livros, porque esses neurocientistas que eu sigo, eles trazem muito bibliografia. E são livros que mostram aonde o nosso cérebro identifica até o que é fútil e desmotiva. Então, eu tenho equilíbrio de dopamina e eu tenho um equilíbrio do que é o tédio e o prazer. Então, se eu começo a querer trazer só prazer na minha vida, eu também vou aumentar o tédio e aí eu vou desmotivar. Então, eu não vou fazer aqui um episódio muito técnico dessa parte de neurociência, por exemplo, mas desde que eu comecei a estudar muito, que já tem muitos anos, neurociência, física quântica, espiritualidade, fiz um curso com o Dr. Carlos Veiga Júnior, sobre um curso na plataforma Hotmart que falava sobre epigenética condutual, gerenciamento bioemocional, que é muito sobre nos autoconhecer e conhecer toda a nossa ancestralidade. Tudo isso ajuda demais na motivação, porque a gente tem que entender que a gente tem que se autoconhecer. E a gente também tem que fazer as pazes com o nosso lado sombra e o nosso lado luz, que é o que eu procuro fazer e que me traz muito resultado no dia a dia. Eu comecei toda essa jornada fazendo um estudo de 4 anos de kardecismo e em seguida fui puxando para outros estudos de espiritualidade e fiz imersões de autoconhecimento com Léo Buzo, que é o Existe, que é um programa que ele tem, onde ele fala até também do pêndulo. Ele tem uma teoria do pêndulo, que a gente tem o hábito de querer estar só no prazer e ir para o outro lado, que é o descontentamento. É muito importante para eu ter esse equilíbrio. E é muito importante a gente saber navegar pelos dois mundos, né? A gente saber controlar o nosso pensamento e a nossa motivação. Na verdade, não é controlar, senão eles vão me corrigir. A gente não controla o pensamento e não controla as emoções. É saber lidar, navegar por esses dois mundos e saber como eu vou lidar com a emoção que me ocorreu, mas vivenciar 100% aquela emoção e vivenciar 100% aquele pensamento e trazer aprendizado disso. Ou seja, tem algumas frases que são chavões, mas é muito importante, e o que eu venho trazer para vocês é: nós somos sim o resultado das 5 pessoas com quem nós mais andamos. E nós somos sim o resultado daquilo que a gente consome. E quando eu falo consumir, eu não estou falando de alimento. Eu estou falando de consumir livro, filmes, o que eu consumo nas redes sociais, o que eu leio, porque redes sociais, muita gente fala que é o veneno da atual sociedade. Eu acho que não. Foi nas redes sociais que eu encontrei Pedro Calabres, foi nas redes sociais que eu encontrei Wesley Delanogari, foi nas redes sociais que eu encontrei o Andrew Huberman, foi nas redes sociais que eu encontrei o Dr. Carlos Veiga Júnior. Então, são pessoas que me trazem exemplos e me trazem aprendizados e ensinamentos que são muito importantes. Então, para eu trazer aqui para vocês, para finalizar um pouquinho esse episódio, contando um pouquinho como eu sou, o que eu sigo, o que eu leio, é para mostrar que, assim, nada na minha vida caiu do céu, né? Eu vim de uma família mais simples, eu batalhei para pagar minha faculdade, eu ainda estudo, a gente não pode parar de estudar nunca, né? Como Wesley fala, eu vou falar também, eu tenho a sorte de ser uma das pessoas que trabalha com o que ama. Então, quando você gosta do que você faz, você não se sente tão cansado, né? Claro que tem momentos que são difíceis na profissão, mas eu uso esses momentos na memória do aprendizado do que eu estudo com eles. A gente precisa ter um pouco de tédio na vida, a gente precisa ter um pouco de desconforto e regular isso
E é daí que eu tiro toda a minha motivação e produtividade. Eu sei que vão ter dias difíceis. Outras duas pessoas que eu sigo muito, Renato Cariani e Paulo Musi, eles falam sempre, ninguém acorda 100% dos dias motivado. Ninguém acorda todos os dias motivado, né? E para citar uma outra pessoa que eu sigo, Bernardinho, que ele fala que, gente, tem dor para crescer e tem dor para aprender. E não tem como. E essa dor, a gente só precisa escolher e saber lidar com ela. Eu posso escolher ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Então eu prefiro a dor da disciplina. E quando muitas pessoas me falam, você é louca, você trabalha muito, ou você nunca vai chegar em algum lugar, ou você nunca vai conseguir isso, eu sempre paro e penso. Vou observar as pessoas que eu admiro, as pessoas que saíram de baixo também, como esses que eu citei agora, e que chegaram no objetivo delas. Não vamos pensar no sucesso, tem não sei quantos mil seguidores. Eu não estou preocupada com quantos mil seguidores eu vou atingir. E sim, no que eu vou ter de resultado. Eu vou conseguir mostrar e levar informação para estas pessoas que eu estou engajando. Já consegui meu resultado, já consegui sucesso. Não é o número de pessoas, mas a quantidade de pessoas que eu vou conseguir ajudar a influenciar. Dando o exemplo da minha vida, ajudando a motivar, levando também a indicação desses profissionais que eu sigo. E como Wesley fala, quando me dizem, não, para com isso, eu paro e olho. Quem é que atingiu o objetivo que queria? O que essa pessoa fazia? E aí eu sigo, e aí eu vejo que tem uma coisa em comum. Do Pedro, do Wesley, do Andrew, todos eles falam alimentação saudável, acordar cedo, ler muito, prestar atenção aos seus movimentos, ao seu ciclo circadiano. Então, queria deixar aqui para vocês essa fala um pouco do meu dia a dia, né? Esse depoimento. O meu personal Douglas Duval é uma pessoa que eu admiro demais. Ele já apareceu no primeiro episódio dessa playlist, Elise Backstage. E é uma pessoa que eu gosto muito de conversar, porque a gente conversa sobre livros, ideias. É um profissional campeão de jiu-jitsu e que lê muito e que pesquisa muito. E é como ele brinca comigo. Quando eu chego cedo, cansada, trabalhei até tarde, mesmo assim acordo cedo para ir treinar, ele fala para mim, Elise, as pessoas veem o seu show e o seu espetáculo, mas ninguém está vendo o ensaio. Então, isso é muito importante. Eu quero terminar com duas frases bem importantes. Uma que está no livro Seja Foda, que eu acho muito importante, que é: eu estudo neurociência, eu estudo física quântica e eu sei o quanto o universo pode trazer para a nossa vida, mas o universo vai fazer tudo, menos aquilo que é a sua parte. E, terminando de vez com outro chavão, eu sigo isso para mim. Não adianta a gente ouvir crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, todas essas pessoas que eu sigo, indico a vocês: Léo Buzo, Pedro Calabres, Eslen Delanogari, Dr. Carlos Veiga Jr., Andrew Huberman. Sigam essas pessoas, porque são pessoas que construíram. Então, vocês acabaram de conhecer um pouquinho mais a meu respeito, né? Agradeço a todos que me seguem nesse canal. E conforme eu for tendo insights como eu tive hoje, eu vou trazendo aqui para vocês nessa playlist Elise Backstage o que eu penso, o que eu leio e quem sabe eu possa motivar pessoas.